Boa noite, professora Rita. Boa noite a todos os nossos alunos. Boa noite ao professor Suzuki e a todos os professores que estão hoje participando do evento alusivo ao Dia do Administrador. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. É sempre uma felicidade para nós, administradores, comemorar um dia tão importante para a nossa profissão. Estamos comemorando hoje 56 anos da regulamentação da nossa profissão de administrador. Para nós é um orgulho muito grande fazer uma referência sobre essa data e temos procurado, inclusive no meio acadêmico, a valorização da nossa profissão. Então, eu sempre falo que a valorização do profissional da administração, ela começa lá na sala de aula, né? Então, é sempre importante que, pelo menos uma vez no ano, a gente pare as nossas atividades acadêmicas e se concentre em uma atividade para discutir sempre uma temática de relevância para a nossa, principalmente para a nossa região. Então, a gente tem um tema hoje, que é um tema voltado para a Amazônia, um tema que nós, administradores, principalmente a nossa formação e o nosso projeto pedagógico, que contempla muito a questão do nosso desenvolvimento regional. Então, é muito importante que a gente conheça, né, como é que funciona hoje, tanto se fala de sustentabilidade, mas como nós, administradores, poderemos fazer sustentabilidade de uma forma economicamente viável. Então, com toda certeza, hoje, a professora Rita vai nos trazer e nos brindar com informações que vamos sair daqui hoje de forma diferente. Então, eu gostaria que o professor Suzuki fizesse a apresentação da professora. Boa noite a todos, né? Queremos agradecer muito a presença da professora Rita, que nos honra com a sua presença e que generosamente está dedicando o seu tempo para compartilhar da sua experiência conosco. A professora Rita Maria Pereira é pesquisadora, diretora executiva do Amazon, né? Tem graduação em agronomia, mestrado em economia aplicada, doutorado em geografia e pós-doc em ciências ambientais. E participa desde 2002 em pesquisas na Amazônia brasileira, e seus principais interesses são a expansão pecuária, assentamento e desenvolvimento econômico na Amazônia Legal. Então, para nós é uma grande honra, uma grande alegria termos essa oportunidade de ouvir a professora Rita, que irá compartilhar conosco da sua experiência e, com isso, mostrar a importância que todos nós temos, como administradores, de poder realmente preservar, assim, o meio ambiente. Então, professora Rita, mais uma vez, muito obrigado. Fica com a senhora, então, a palavra. E vamos prestar bastante atenção, porque eu tenho certeza que será de rico aprendizado para todos nós. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez pelo convite, professor Suzuki e demais professores. Parabéns aos administradores, eu me sinto honrada, assim, não sou administradora, mas assim, estou muito emocionada de estar aqui nesse dia especial, por ter recebido esse convite. Eu espero trazer informações sobre a Amazônia que sejam úteis e que faça a gente refletir sobre o nosso futuro enquanto ser participante da Amazônia e do dia a dia. E eu sei que tem muitos jovens aqui, fica o desafio também de pensar como unir a sua carreira aos desafios que a gente está enfrentando hoje, os quais eu enfrento há 20 anos. Eu cheguei na Amazônia em 2002 pela primeira vez, foi um mundo novo para mim. Eu sou baiana, sou de Salvador, e quando eu coloquei o pé aqui no Pará, tomei açaí, fiquei, já
não quis voltar mais para a Bahia, minha mãe já fez de tudo para voltar, eu falo que o Pará eu não largo mais, porque eu amo muito o que eu faço e amo o lugar que eu estou, escolhi ficar aqui. Eu vou apresentar uns slides para vocês, mas a minha ideia é fazer um bate-papo de forma mais informal, então, assim, quando a gente terminar, fiquem à vontade para perguntar, eu estou com o tempo disponível, eu conversei com o professor Suzuki, falei que eu teria até 8h30, mas eu posso estender se for necessário. A ideia é ter esse contato com vocês, ter essa sinergia com a qual eu me sinto muito honrada nesse momento. Então, eu vou começar a apresentar uns slides aqui, com algumas informações que eu gostaria de conversar com vocês a respeito. Vocês conseguem ver os slides já? Não, está começando agora aqui. Sim, professor. Perfeito, obrigada. Então, eu botei o título Amazônia e o século XXI, onde estamos agora, para a gente se desafiar, né? Por que chegamos aqui agora? Por que chegamos às informações que eu vou mostrar para vocês hoje? Eu só fiz um slidezinho mostrando que desde o século XVI, com a chegada dos europeus, foi um período só de extrativismo, só de retirada das riquezas da Amazônia, exploração dos povos que estavam aqui. O primeiro grande ciclo econômico que surgiu foi o da borracha. A gente sabe que em algum momento ele não deu certo, que foram contrabandeadas sementes para a Ásia passou à frente do Brasil, depois o Brasil ajudou os Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, e aí os Estados Unidos começaram a trabalhar com sua própria borracha, investiram aqui também em 2 cidades, em Fordlândia e Belterra, e a gente sabe que não deu certo porque eles trouxeram um sistema muito rígido para cá, que as pessoas não sabiam trabalhar, e quando elas se revoltaram, nada foi para frente. E aí vem o ciclo da castanha do Pará, hoje castanha do Brasil, e ele também declinou, porque era altamente extrativista, começaram a queimar as castanheiras para começar a implantação de pasto, não se conhecia sobre a dinâmica botânica da árvore, e ela, a partir do momento que se abre a floresta, ela começa a degradar, e quando tem fogo é pior ainda, então ela termina desaparecendo. Então, há grandes cemitérios de castanheiras na região sul do Pará, quem já foi lá ou é de lá sabe disso. É até chamado de polígono do castanhal, né? Polígono dos castanhais. E aí você chega lá, o que você menos vê é castanheira, você vê muito tronco de castanheira em pé, como se fosse um cemitério mesmo. Além dessas 2 que foram as que mais se destacaram até início da década de 40, porque depois começaram a se destacar outras atividades, a pesca também desordenada aconteceu, mas mais para alimentação das pessoas que estavam aos poucos chegando à Amazônia, e também a extração dos produtos florestais não madeireiros. Essas atividades, se houvesse um economista, até um administrador, na época, muito bom, ia dizer, olha, são atividades que não se sustentam porque vocês estão fazendo de forma predatória, são atividades que não há um plano de negócio, não há um plano de mercado, né? As pessoas eram exploradas para que os produtos fossem retirados até do Brasil, e as pessoas não eram pagas e não eram reconhecidas quem estava, de fato, trabalhando no campo. E aí a gente chega ao século XX, né, aos problemas atuais. Hoje a gente sabe que, durante o governo militar, houve toda uma iniciativa de promover a migração de pessoas de fora para a Amazônia, para proteger a Amazônia, né, era integrar para não entregar. Eu tenho até uma história pessoal. As pessoas acham que é uma história triste, mas eu acho que é uma história interessante pelo fato de eu ter chegado ao Pará. O meu pai, ele saiu da Bahia em 1979, atraído por todas as benesses, né, os benefícios que o governo estava falando que iria dar, terra ampla e melhoria de vida mesmo. Então ele saiu e falou para minha mãe que iria me buscar dentro de um mês.
E aí, nesse meio tempo, ele resolveu trabalhar como um piloto de avião de garimpo. Nunca tinha visto um avião na vida, caboquinho lá de Salvador, meu pai. E aí, nessa história, ele como copiloto, transportando garimpos, o avião caiu e ele faleceu. E, assim, minha mãe sempre ficou muito chateada por eu ter vindo para o Pará, e eu acabei, ele foi enterrado em Itaituba, e a gente nunca recebeu o corpo, e eu sempre tive essa dúvida de, será que morreu mesmo, ou será que ele fugiu, né, da responsabilidade? E aí, quando eu cheguei em Itaituba para fazer minhas pesquisas, eu consegui encontrar os documentos do falecimento dele, do enterro, sei lá, no cartório, e fui no cemitério também. Acabei descobrindo tudo, falei com a família, acabaram as dúvidas. E aí, onde é que eu quero chegar com isso? Muitas pessoas vieram para cá com a ilusão da terra fácil, né, da terra ampla, e isso traz junto a ilusão também de que se pode desmatar à medida que a terra não rende mais frutos. É um solo que se lixivia muito rápido, porque a gente tem ou tinha chuvas mais constantes, né? As poucas rodovias que foram abertas para incentivar a atração dessas pessoas gerou uma demanda muito grande por uso da terra ao longo dessas rodovias. Ao longo do tempo, surgiram as construções das hidrelétricas, junto com a colonização dirigida, e isso vem junto com o crédito subsidiado para o desmatamento. Você dá a terra para quem está vindo de fora, mas, ao mesmo tempo, você notifica essa pessoa de que ela é obrigada a explorar pelo menos 50% dessa terra. Isso significa desmatar 50% dessa terra. Além disso, como foi o caso do meu pai, que foi por lado da mineração, muitas pessoas acharam que poderiam ficar ricas, né? Estou na terra da riqueza. Tem a história de que a gente tem muitos minérios riquíssimos, né, no nosso lençol freático aqui na Amazônia. E isso gerou também um aumento enorme do desmatamento, e tudo sempre muito desordenado. Então, quando você vê esses pontos aí e pensa da forma que eles estão sendo desenvolvidos, nenhum deles tem uma programação, nenhum deles tem um plano de negócio. É só explorar pensando que essa terra é infinita. Tá? E aí, qual é o resultado desse processo? Desmatamento excessivo. Hoje a gente tem mais de 20% do desmatamento da área desmatada na Amazônia. Uma pecuária extensiva que não existe em lugar nenhum do mundo. Hoje a gente tem um animal por hectare na Amazônia. São pouquíssimas propriedades que conseguem investir em aumento da produtividade. A gente tem uma especulação fundiária enorme que dá margem à grilagem, porque à medida que os governos vão passando, eles vão ampliando o marco do temporal, né, para a invasão dessas terras. Então, antes era até 2012, agora tem vários PLs no plenário para serem votados, onde esse marco pode chegar até 2018. Isso gera insegurança fundiária, as pessoas não querem investir na terra, muitas pessoas investem hoje, aqueles que conseguiram vencer, eles investem em genética animal, mas não querem investir na melhoria genética do pasto, por exemplo, em conter a degradação do solo, porque eles entendem que a terra não é deles ainda. E, enquanto isso, continuamos com a extração madeireira ilegal e desordenada. Tá? Aí, com isso, eu entro no principal ponto que a gente tem no Amazon, que eu acho que é o que a gente vê mais, que são os dados de desmatamento anuais. Na verdade, a gente faz isso mensalmente, que mostram que a gente está num aumento crescente do desmatamento. O último boletim, que foi de agosto de 2020 até julho de 2021, mostrou que a gente desmatou nesse período 10,5 mil hectares de 10,5 mil hectares de floresta. Isso representa um aumento de 57% em relação ao mesmo período dos anos anteriores, né? Porque o desmatamento, a gente mede o ano do desmatamento é de agosto do ano anterior até julho do ano corrente. Então, esse é de agosto de 2020 a julho de 2021. Tá?
Na verdade, desculpa, o desmatamento foi 10,5 mil quilômetros quadrados, tá? E só o desmatamento de julho, ele apresentou um aumento na Amazônia Legal de 80%. Foram quase 2.100 quilômetros quadrados desmatados em apenas um mês. Então, a gente liga o botão da preocupação pensando no futuro. Assim, alguns de nós aqui temos filhos, a gente pensa qual é o futuro que a gente está deixando para os nossos filhos, qual o clima, qual a terra produtiva, porque se você mexe com a floresta, a tendência, já tem estudos falando que em poucos anos, quando a gente chegar a 40% da Amazônia desmatada, a gente chega ao ponto de não reversão, e hoje a gente tem pouco mais de 20%. Então, eu vou sempre trazer esses números aqui para que a gente saia daqui pensativo sobre o que é que a gente quer para o futuro e o que é que a gente pode fazer por ele. Aí o próximo ponto que eu trouxe aqui, essa semana a gente lançou, junto com a iniciativa MAP Biomas, a coleção 6 do mapeamento do uso do solo na Amazônia. E mais uma vez eu trago aqui dados do desmatamento. Tá? O MAP Biomas mostra que em 36 anos, o bioma Amazônia perdeu 44,5 milhões de hectares para o desmatamento. Aí vocês percebam que eu falei em bioma Amazônia, né? Eu não consegui fazer o mapa igual, correria aqui. Aí eu vou só voltar um slide para mostrar para vocês que tem uma linhazinha azul aqui, que ele separa o bioma Amazônia da Amazônia Legal. A Amazônia Legal é justamente o resultado daquelas ações políticas no passado para popular a Amazônia. Então, você faz uma divisão política, insere todo o estado do Tocantins, que não era o estado do Tocantins, era o Mato Grosso do Norte. Mato Grosso do Norte, acho que era isso. Estou ruim de geografia, olha, doutora em geografia, agora ficou na dúvida. E parte do Maranhão, tem uma linha aqui imaginária, e insere todo o estado do Mato Grosso como sendo a Amazônia Legal. Essa definição política foi feita considerando condições econômicas, sociais e de interesse do próprio governo militar. Quando eu falo em bioma Amazônia, eu estou dividindo aqui a área de floresta que tem particularidades similares. Tá? Então, dentro da Amazônia Legal, a gente tem bioma Amazônia, um pedaço de Cerrado e um pedaço de Pantanal. E aí, entre 1985 e 2020, o MAP Biomas mostra no site deles, é até interessante que tem uma plataforma que a gente pode brincar com os mapas, ver o quanto está sendo perdido de água, ver o quanto está crescendo de mineração, o quanto está aumentando também de desmatamento. Isso, Magno, obrigada, era do Goiás mesmo. Obrigada, Magno. Então, assim, você vê que há uma perda aqui de 1985 a 2020 de 44,5 milhões de hectares. Você vê que existem os dados públicos que dá para a Rede Mapa Bioma, junto com o Amazon, a Universidade Estadual de Feira de Santana, a Universidade Federal de Goiás, mapear todo o Brasil, todo o solo no Brasil, e a gente, com o nosso interesse, a gente consegue ver o que está acontecendo aqui na Amazônia. E aí, eu vou destacar o que eu gosto de fazer, né? Que eu gosto de pesquisar a pecuária. Então, eu vou mostrar aqui para vocês que esses 44,5 milhões de hectares de floresta, eles equivalem a 5 vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro, e que a maior parte disso está destinada à pecuária. Hoje, sabemos que entre 80% e 90%, de acordo com dados do governo federal, da TerraClass, de toda a área desmatada, ela é destinada à formação de pastos. E esses pastos, como eu falei, eles estão sendo usados para uma pecuária extensiva de baixa produtividade. E essa pecuária extensiva de baixa produtividade atraiu ao longo dos anos vários frigoríficos que
chegaram também com essa ideia na Amazônia de que a terra aqui pode ser explorada, a terra não acaba, o desmatamento não está acabando com a Amazônia, essa história de que mudança climática, de que o mercado consumidor vai fazer pressão, para eles no início não existia isso. Para vocês entenderem, quando eu cheguei à Amazônia, no meu primeiro trabalho no Amazonas, na verdade, já 2 anos depois que eu tinha chegado na Amazônia, eu mapeei todos os frigoríficos da Amazônia. Naquela época, eram 63 frigoríficos. Em 2017, a gente mapeou 157 frigoríficos com inspeção federal e estadual na Amazônia. E o que isso significa? Significa que eles estão numa área de atuação muito ampla. A gente encontrou também frigoríficos que chegavam a comprar a uma distância de até 1.050 quilômetros, e isso causa uma pressão muito grande para o aumento do desmatamento, aumento de pasto, e também aumenta o lucro desses frigoríficos que estão chegando aqui. Aí, não sei se vocês perceberam que tem frigoríficos que são pontinhos vermelhos, e tem frigoríficos que são pontinhos verdes. Os frigoríficos com pontinhos verdes são aqueles que, em 2009, se viram obrigados a seguir um acordo com o Ministério Público Federal chamado TAC, que é o termo de ajustamento de conduta, TAC da pecuária. Esse termo exigia que os frigoríficos deixassem de comprar de áreas desmatadas a partir de 2008, deixassem de comprar animais de áreas que vieram de unidades de conservação e de terras indígenas, deixassem de comprar daquelas fazendas que foram notificadas com trabalho semelhante ao trabalho escravo, e também todos os animais tinham que ter a guia de transporte animal que mostrava qual era a origem desse da última fazenda. Esse é o grande problema do TAC, ele gerou uma pressão para os frigoríficos assinarem, ajudou na redução do desmatamento, tá? Na redução do desmatamento em até 90% dos fornecedores diretos para esses frigoríficos que assinaram o TAC, mas, ao mesmo tempo, a gente vê uma concorrência desleal daqueles que não assinaram. Hoje, a gente tem, em média, em termos de quantidade de frigoríficos, 50% assinaram TAC, 50% não assinaram. Eles atuam na mesma área, pagam o mesmo preço, recebem os mesmos benefícios, subsídios, créditos, para atuarem nessa região. Então, a gente chama de concorrência desleal, e falta uma ação do próprio Ministério Público para forçar com que esses frigoríficos assinem o TAC e passem a, de fato, cobrar a origem dos animais desde o seu nascimento. Outro grande problema aqui que é associado à pecuária é a questão fundiária da Amazônia. Ele é associado não somente à pecuária, como também as promessas que existem ao longo dos governos de anistia. Então, os grileiros vêm, pegam as terras públicas, sendo elas estaduais ou federais, que não são destinadas ainda, tomam como suas terras, e à medida que as leis vão avançando no Congresso, eles terminam sendo anistiados, se tornam donos daquela terra e o crime termina prevalecendo. Qual é a associação disso com a pecuária? Primeiro, é a forma mais fácil e rápida de garantir a posse da terra. As sementes são jogadas, os animais de baixa qualidade são colocados lá, e o que os fazendeiros me dizem quando eu vou a campo é que boi não morre de velho no pasto. Vai ter sempre um comprador, seja local, ou seja outro frigorífico em outro estado que não assinou o TAC. Aqui no sul do Pará, ocorreu bastante no início Ainda ocorre, porque tem alguns lá que não assinaram o TAC, no Tocantins. No início da formalização dos TACs, os fazendeiros não conseguiam vender para os frigoríficos grandes do sul do Pará, mas aí eles conseguiam vender para os frigoríficos médios do Tocantins. O preço era o mesmo e os frigoríficos ainda iam às fazendas buscar esses animais. Então, não existia nenhum estímulo para que esses fazendeiros, de fato, deixassem a lista da ilegalidade. Uma coisa que eu quero destacar aqui é que, quando eu falei dos 157 frigoríficos na Amazônia, 32 deles são JBS, que é o maior frigorífico do mundo, né? Então, você vê
se tem interesse dos grandes frigoríficos é porque tem rentabilidade, é porque vale a pena investir na Amazônia. Só que o ideal seria que se investisse de uma forma adequada, sem degradação e sem exploração, porque a própria atividade pecuária no campo, ela não emprega muito. Outro ponto que eu queria trazer aqui para vocês é, dentro do Pará, o nosso mapeamento, o último mapeamento do Estado, mostra que 70% da atividade madeireira no Estado ainda é ilegal ou não autorizada. Então, cruzando a base de dados da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade daqui do Pará, a gente percebe que somente 30% dá para garantir a origem do que a gente conseguiu mapear, do que foi explorado. Então, mesmo com o tempo e a redução da exploração madeireira e a profissionalização da atividade, esse é outro grande problema que, ao longo dos anos, não foi resolvido, que é a extração ilegal de madeira. Tá? E um ponto que eu queria destacar, que eu anotei aqui, é que, em todos os casos, tanto no Pará quanto esse último que saiu a semana passada, a gente viu uma pressão muito grande da exploração madeireira em unidades de conservação e terras indígenas. Então, se eu voltasse lá para aquele primeiro mapa aqui do SAD, a gente ia ver que o menor percentual de desmatamento ocorrido no período de um ano foi dentro de unidades de conservação e terras indígenas. Isto mostra que a consolidação dessas áreas de proteção ambiental, elas são eficientes para proteger a floresta. Só que, ao mesmo tempo, há uma pressão muito grande para entrar nessas florestas de forma ilegal e tirar a madeira também de forma ilegal, de forma predatória. E aí eu comecei assim, estava montando os slides, eu fiquei assim, mas o que a gente já sabe? Será que a gente só sabe de desmatamento? O que a gente pode melhorar, que parece que a gente só vê o problema, né? Então, assim, claro que a gente vê vários problemas. Uma coisa boa que eu falo, entre aspas, para se associar de que essa exploração predatória não nos leva a nada, e mostrar que o índice de progresso social na Amazônia, ele está bem abaixo da média do Brasil. O último estudo do IPS, é de 2018, também feito pelo Amazon, ele mostra a média da Amazônia Legal de 56,52 do índice. O Brasil está em 67,18. E quando a gente pega o nosso estado aqui, o Pará, fica em 55,57. Ou seja, ele ainda está abaixo da média do Pará. E tem pontos aqui na Amazônia que têm piorado ao longo dos anos, como a qualidade do meio ambiente, a saúde que está associada ao meio ambiente, tá? A segurança pessoal, que a gente vive isso bastante aqui na nossa cidade, e a tolerância e a inclusão dos direitos individuais. E o que é o índice de progresso social? Ele é um índice que mede a situação social e ambiental em 3 dimensões. E, para isso, são usados dados públicos, não são dados que a gente inventou. A gente foi em dados do IBGE, FGV, e dentro desses dados, como acesso à energia elétrica, celular, internet, a feminicídio, são vários dados, aí cria-se um índice dentro de 3 grandes grupos, e dentro desses 3 grupos a Amazônia não conseguiu se destacar em nenhum. Então, o que a gente sabe é que esse crescimento, essa exploração econômica, não trouxe nenhuma riqueza para a região. É uma exploração predatória e que não é sustentável. Aqui é só um mapinha para a gente ver por município, quanto mais vermelho, pior o IPS. E a gente vê que o Pará, na região que tem mais... Acho que eu não consigo passar, consigo. Na região que tem mais unidade de conservação, que é a região da Calha Norte, é a região que tem o melhor índice de progresso social.
regiões que estão se desenvolvendo ou se desenvolveram com pecuária, com soja, como aqui no sul e no nordeste do Pará, são regiões que não viram riqueza ainda vinda dessas atividades econômicas que se destacam nacional e internacionalmente. A gente tem hoje, como resultado disso tudo, 12 milhões de hectares de pastos degradados, e o que é que a gente sabe com isso? Que não precisa ser desmatado nenhum hectare de floresta. Se a gente investir em aumento da produtividade, investir em recuperação dessas áreas degradadas, a produção econômica de mais destaque, que é a pecuária e hoje a soja também, por conta do Mato Grosso, essas produções, elas podem mais do que dobrar nessas áreas degradadas que possam ser usadas para áreas, para produção econômica. Então, outra coisa que a gente aprendeu é isso, que não se precisa desmatar mais nenhum hectare, não é necessário desmatamento. Outra coisa que a gente aprendeu, não sei se vocês acompanharam, no início de a partir de 2004, houve um plano de redução de desmatamento na Amazônia. A gente conhece ele como PPCDAM. Isso aí é o acrônimo para Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal. Naquele momento, nosso desmatamento estava atingindo picos altíssimos de 27,8 quilômetros quadrados por ano. E aí foram feitas ações, que eu vou citar no próximo slide, de comando e controle, que permitiram o desmatamento reduzir a menos de 5 quilômetros quadrados por ano, 5 mil quilômetros quadrados por ano. Então, a gente aprendeu que reduzir o desmatamento é possível, e aí, ao mesmo tempo, quando a gente pega o valor de produção agrícola da Amazônia nesse período, toda a pressão que foi feita com as ações de comando e controle permitiram que o aumento da produtividade fosse uma realidade. O valor da produção agrícola na Amazônia quase que dobrou nesse mesmo período. Outro ponto que eu achei importante desmatar aqui, que não tem nada desbravar aqui, que não tem nada a ver com o gráfico, é que a redução do desmatamento é mostrada em alguns estudos como a causa de redução de mortalidade de 1.700 pessoas por ano na região. Então, assim, é uma questão de saúde também, é uma questão de preservação da biodiversidade e é uma questão de saúde das populações locais que estão mais próximas dessas regiões e até da gente aqui que sente os efeitos atualmente do desmatamento nas épocas mais críticas. E aí, voltando lá para as políticas de comando e controle, eu já falei que o desmatamento reduziu substancialmente nesse período. Isso decorreu de uma operação contra a corrupção associada ao desmatamento, tá? Também houve bastante embargo e cobrança de multas por esses embargos, porque hoje os poucos funcionários que existem ainda conseguem embargar, mas daí até cobrar multa é outro patamar, seria outra noite de conversa aqui com todos. A fiscalização foi focada nos chamados municípios críticos, vários municípios foram considerados críticos porque estavam com taxa de desmatamento super alta e sem nenhum registro de cadastro ambiental rural. E aí, Paragominas estava nessa primeira lista, fez a diferença e foi o primeiro município a sair dessa lista, acho que foi 2008, não sei se 2008 ou 2010. Hoje eu estou ruim de número e de geografia, gente, desculpa, porque depois de 12 horas de trabalho. E aí, assim, Paragominas se tornou modelo, vários outros municípios depois saíram. Alguns municípios do Mato Grosso usaram o modelo de Paragominas, aplicaram o modelo de Paragominas. Daí também surgiu aqui no Pará o programa Municípios Verdes, conhecido como PMV, que é daqui do Pará, deve ter acompanhado algumas ações. E, assim, depois Dom Eliseu saiu da lista, a Santana do Araguaia saiu da lista. Então, os municípios, aos poucos,
foram melhorando a sua capacidade de gestão ambiental, reduzindo o seu desmatamento ao patamar estabelecido pelo Ministério do Meio Ambiente e chegando ao número do mínimo de 80% dos imóveis privados registrados em Cadastro Ambiental Rural, o CAR. Tá? Também houve uma grande restrição ao crédito rural. Teve uma grande restrição ao crédito rural, o que fez também com que os produtores buscassem melhorias para eles voltarem ao mercado, uma vez que várias ações ao mesmo tempo restringiam o acesso deles a esse crédito. E aí eu cheguei no TAC da pecuária, que eu já falei com vocês, que 50% dos frigoríficos assinaram, gerou impacto positivo nos fornecedores diretos aos frigoríficos. Os fornecedores diretos que eu falo, gente, é a fazenda que vende direto ao frigorífico. Mas outro grande problema na Amazônia é que a gente tem os fornecedores indiretos. E hoje a gente não consegue mapear, por falta de acesso a todos os dados, quem são esses fornecedores indiretos. Então, eu, Rita, posso ter 5 bezerros, aí passa um atravessador no meu lote, compra 5 bezerros, compra 2 no meu vizinho, junta tudo, vende para um produtor maior, esse produtor maior registra no nome deles, muitas vezes eles não pegam a guia de transporte animal, que é obrigatória ser tirada nas agências de defesa agropecuária, aqui no Pará é o ADEPARÁ, né? Muitas das vezes eles não tiram, outras vezes os fazendeiros maiores registram um número maior de bezerros nascidos nas fazendas deles do que o que de fato nasceram, os que de fato nasceram, e aí você fica nesse círculo vicioso de não conseguir entender se de fato a carne que a gente está comendo, ela está livre de desmatamento. Hoje, eu afirmo para vocês de que nenhum frigorífico na Amazônia pode dizer que ele é 100% livre de desmatamento, porque há sempre essa mistura de animais ao longo da criação, ao longo da cadeia dos animais. Tá? E aí, o que é que incentiva o crime? O desmatamento. É anistiar e premiar, né, o desmatamento ilegal. A gente tem visto, já aumentou esse número de hectares ao longo dos anos, mas eu não consegui atualizar ainda por falta de dados. Mas há uma anistia de pelo menos 41 milhões de hectares desmatados ilegalmente. Há uma redução do grau de proteção de unidades de conservação e também do tamanho dessas unidades. Não sei se vocês acompanharam, no último mês, Rondônia conseguiu reduzir duas áreas de proteção e está em vista de reduzir outras áreas. Também sempre há extensão de prazo para regularizar a grilagem, então o marco já foi 2009, já foi 2012 e agora está caminhando para ser 2018. O próprio presidente, o nosso presidente eleito, durante a eleição, ele falou que iria reduzir a fiscalização e, de fato, quando você vê a quantidade de funcionários do ICMBio, do IBAMA, reduziu bastante. Hoje eu vi até que há uma perspectiva de ter concurso nos 2 órgãos até o próximo ano. Se acontecer, ótimo, a gente está precisando de fiscalização. E o governo, de fato, cumpriu o que prometeu. Ele reduziu a fiscalização e prometeu abrir áreas protegidas para uso. O de Rondônia está fazendo isso, aqui já houve pressão ali em Novo Progresso. Há vários trâmites internos que a gente não consegue acompanhar, porque a gente não está em Brasília, e é difícil acompanhar à distância, alguns eles são votados muito rápido, mas há vários trâmites para reduzir a proteção das terras da Amazônia. E aí a gente tem que pensar em soluções, né? Qual é a Amazônia que a gente quer para o futuro? A gente está numa região altamente rica em produtos, rica e diversa, né? Quando eu morei fora, eu lembro que eu abri o Amazon.com e vendiam cápsulas de açaí para emagrecer. Aí eu falava para a senhora que eu morava, olha, se açaí emagrece, o Pará não ia existir, porque a gente toma muito açaí lá. Então as coisas saem daqui com um ganho agregado que a gente nem
Imagina, você chega na China, o povo está tomando açaí à torta direito, mas não é o pequeno produtor daqui que está conseguindo agregar esse valor, é alguém de fora. Era até um jogador famoso, que eu não lembro o nome, que tinha levado uma empresa que importava açaí para a China, e açaí está fazendo um maior sucesso lá. A castanha do Pará, que eu citei lá na frente, o ciclo, e hoje a castanha do Brasil, a gente conseguiu ser tão desorganizado na produção que hoje a Bolívia exporta mais do que a gente. Então, a gente precisa ter organização, a gente precisa reconhecer a nossa riqueza, tá? E a gente precisa colocar isso no mercado para fora do que eu falo, não do Brasil, somente do Pará, do Brasil, de forma com que a gente consiga agregar valor sem atravessadores, tá? E isso vai ajudar na consolidação da economia local. Outro ponto importante é que hoje já se fala muito em pagamentos por serviços ambientais. Isso iria melhorar a regeneração da floresta, iria gerar possibilidades de ganhos para quem está, de fato, querendo estar legal, e aumentaria a redução do agravamento e possibilitaria a redução do agravamento da crise climática que a gente tem passado hoje. No momento que eu estou acabando, viu, gente? E aí, um ponto que eu queria trazer aqui é que, quando a gente fala em pagamentos por serviços ambientais, tem um tema muito presente hoje, que talvez seja interessante a gente buscar mais informações, que é a restauração florestal. Tem um estudo de 2021 que mostra que a Amazônia tem 7,2 milhões de hectares em regeneração, em áreas regeneradas com mais de 6 anos. Desses 7,2, pelo menos 7,02, pelo menos 4,2 estão no Pará. Então, é um tema para a gente ficar de olho, para a gente pensar no futuro da nossa carreira, é um tema para a gente fazer acontecer, é um tema atual. Eu lembro que quando eu fiz agronomia, todo mundo dizia assim, é a profissão do futuro. Então, eu acho que a gente tem que estar sempre ligado no futuro próximo, né, no futuro a curto prazo. E a restauração florestal é um tema que vocês vão ouvir bastante nos próximos anos. E aí eu queria terminar mostrando como é que a gente é parte disso. Primeiro, o consumo consciente de roupas, de sapatos, procurar entender se existem plataformas que te dizem de onde consumir. Eu sei que no lado da roupa tem uma plataforma chamada Moda Livre. No lado da pecuária, eu prometo que daqui até 2025 eu consigo lançar uma plataforma dizendo de onde é que vem a carne. Mas uma forma de você identificar já é usando os números do CIF. Quando você compra carne no supermercado, toda a carne tem um CIF, e a partir daí tem um site chamado Monitac, que ele te diz quais os frigoríficos assinaram TAC, quais não assinaram. Cobrar do frigorífico também, olha, eu não estou mais comprando de vocês porque vocês não assinaram TAC. Somos parte disso quando a gente vê a nossa saúde se agravando. Depois que eu vim morar na Amazônia, eu canso mais nas épocas de queimadas, eu sinto o ar mais pesado, e eu nunca tive asma, e eu sei que aqui na Amazônia muita gente tem asma e pode estar associada a isso. Tem uma conscientização política, assim, não estou dizendo, vote em A ou B, eu estou te dizendo, é importante que a gente, enquanto cidadão brasileiro e eleitor, a gente entenda o que cada candidato que a gente escolhe falou que ia fazer e cobre dele. Porque às vezes a gente vota porque é amigo do fulano, mas e o plano dele de governo? E aí a gente tem que cobrar ao longo dos anos, começar a mandar mensagem. Eu vejo no Twitter um bocado de gente cobrando o que o Edmilson prometeu, né, o nosso prefeito, e eu acho que tem que ser assim mesmo, não só do Edmilson, como dos vereadores, do deputado estadual, do Helder Barbalho. Independente se é do que você acredita ou não, procure entender o que é que eles prometeram e procure cobrar que eles façam. E, por último, informação é algo que a gente vai passar a vida toda buscando e é muito necessário. Eu lembro que quando eu comecei a graduação, eu dizia assim, quando acabar a graduação, não quero mais saber de estudar.
ai, tô cansada, ai, assim, era muita coisa que eu fazia, mas informação é algo que ninguém toma da gente, então, procure se informar para tomar as melhores decisões e para fazer com que isso reflita no seu bem-estar e no seu futuro, na sua sustentabilidade, na sustentabilidade daqueles que estão ao seu redor. Obrigada, gente. Espero não ter passado muito do tempo. Obrigado, professora. Nós gostaríamos de abrir as considerações e perguntas para os alunos, mas eu também gostaria de perguntar e aproveitar, professora, extrair um pouco aí do seu conhecimento. Eu tenho muito interesse no assunto, né, da Amazônia, principalmente nessa questão da conscientização ambiental, mas pensando também na saúde financeira das empresas, né? Uhum. Ter sustentabilidade, mas também pensar na questão da parte financeira. Não adianta a gente pensar em sustentabilidade, mas não conseguir ter uma sustentação financeira para manter isso. A gente já viu que ao longo dos séculos essas produções extrativistas fracassaram, como a borracha e a própria castanha, né? Mas a gente ainda assim, após séculos, continua com extração extrativista, como o açaí, por exemplo. Então, eu queria muito que a senhora explicasse para a gente a questão da verticalização da produção, porque há um interesse nosso, principalmente da região, que a gente não seja só exportador de matéria-prima, mas que a gente também verticalize essa produção. E de que forma a gente pode trabalhar aproveitando o que a gente tem sem degradar o meio ambiente, mas mantendo de forma sustentável as famílias e as empresas. Aí, mais uma vez, eu vou voltar para a questão da informação, do conhecimento. Eu acho que a gente tem que capacitar as pessoas e fazerem elas entenderem do que elas são capazes, sabe? Porque um exemplo que a gente tem na própria Calha Norte, aqui do Pará, é da produção de óleo de andiroba, tá? E os produtores locais, eles não ganhavam dinheiro com isso. Passava alguém, pegava aquele óleo, pagava. E aí, a partir do momento que chega uma capacitação e mostra, olha, você mesmo pode explorar, pode fazer sabão, você pode vender o óleo, botar as características desse óleo numa boa logo, num bom sistema, num rótulo de informações, né? Essas pessoas viram diferença na vida delas, nas vidas delas. E elas se organizaram em cooperativas e não aceitam atravessadores. Elas já começam a exportar até o óleo de andiroba. A mesma coisa funciona, deveria funcionar para o açaí. Então, a gente vê quem é que pode capacitar, quais são os projetos pilotos, tá? De repente, buscar a Embrapa, que desenvolveu, ou parcerias com a Embrapa, que desenvolveu a variedade que não segue essa sazonalidade do açaí, e ver se dentro da própria Embrapa, junto com parcerias com outras instituições, com a Fibra, com o UFRA, tá? As pessoas, a gente, enquanto sociedade civil com conhecimento, poder empoderar essas pessoas, porque enquanto elas acharem que elas estão ali somente como, eu sou um ribeirinho que vivo de caça, de pesca e não preciso de muito, vai ter sempre um explorador passando ali e ganhando em cima dessas pessoas. Então, a gente tem que partir do conhecimento e da capacitação dessas pessoas para a gente conseguir mudar o futuro delas. Então, quem levantou a mão pode abrir o áudio e fazer a pergunta direto para a professora Rita. Olá, boa noite. Boa noite, Marinel. Professora, primeiramente, parabéns pela excelente palestra, pelo esclarecimento que a senhora deu. Eu acho que nós tínhamos muitas dúvidas mesmo. Eu sei que nós fomos criados para os paraenses, né? Eu tiro por mim.
sem conservar aquilo que Deus nos deu de presente, que é essa natureza linda, que se a gente viajar para outros estados, a gente não vê como tem aqui no Pará. Então, eu queria fazer para a senhora assim, 2 perguntas. Uma, a senhora falou muito sobre... eu queria fazer para a senhora 2 perguntas. Uma que a senhora falou sobre a pecuária e a soja, né? Aí eu queria que a senhora me explicasse também sobre a mineração, porque a gente sabe que tem muitas mineradoras aqui no Pará que exploram demais as terras, porque eu já trabalhei na área de mineração, principalmente ali no projeto Salobo e em Cana dos Carajás. Eu quero saber também como essas cidades, porque a senhora diz que o desenvolvimento é baixo, nessas cidades que há a exploração da agropecuária, e como é nas cidades que tem a mineração. Olha, na Amazônia, acho que assim como qualquer outro lugar, tem sempre o boom e o colapso. Então, a gente está vendo um boom. Você chega em regiões como Canaã dos Carajás, Parauapebas, se você foi lá há 5 anos e passar lá hoje, parece que você está em outra cidade. Então, de forma isolada, talvez nesse momento a gente esteja experimentando um boom da qualidade qualidade, que eu boto até entre aspas, de vida dessas pessoas. Mas a partir do momento que os ganhos se concentram na mão dessas multinacionais e que não são disseminados para as populações locais, o que a gente vai ver é a perpetuação da pobreza, da falta de saneamento, porque muitas vezes essas empresas grandes elas conseguem licitação para chegar aqui, prometendo acesso à escola, melhoria das estradas, acesso à saúde, e se não houver uma pressão popular, eles terminam entregando do jeito que eles fizeram. Então, eu entendo que aquelas que estão em fase de desenvolvimento estão passando por um boom, mas o colapso, se continuar da forma como é explorado, talvez seja irreversível. Eu não sei se você já trabalhou na empresa, você já foi numa área de mineração ilegal, parece que jogou uma bomba no meio da floresta. E assim, isso está acontecendo muito hoje, principalmente dentro das terras indígenas, unidades de conservação. Então, a gente está vendo esse aumento da mineração, tanto essas legalizadas quanto as ilegais, né? Mas eu não vejo isso de forma sustentável. Eu posso estar errada porque eu não sou pesquisadora da mineração, mas eu não vejo isso de forma sustentável e eu acho, de fato, que a gente está perpetuando os erros que a gente fez no passado com a Amazônia. Tá bom, professora, muito obrigada, tá? Alguém mais para fazer pergunta para a professora? Tinha o Cauê também, que ele está com a mão levantada aqui. Cauê, pode falar, Cauê. E Almir. Boa noite a todos, boa noite, professores. A questão que falta para a Amazônia, não só para a Amazônia como as outras regiões, é a questão da fiscalização, tanto estadual quanto federal. Nós sabemos onde está o câncer da Amazônia. Os verdadeiros envolvidos, né, nesse processo de desmatação. E nós, como estudantes, nós, como sociedade, o nosso papel assim, em si, nesse processo de rompimento dessa hierarquia aí que acaba deixando pessoas ricas amando desse desmatamento. Assim, você trouxe um bom ponto aí, 2 bons pontos que eu não... Quando a gente vai falar de Amazônia, acho que a gente tinha que fazer a semana do administrador aqui, não o dia, tá, professores? Porque é tanto tema. A fiscalização eu citei, que a gente realmente reduziu bastante ao longo dos anos. Tá? E essa questão dos ricos que exploram a Amazônia, na verdade, se você vê a questão da grilagem, a gente só está conseguindo chegar até os laranjas. Você vê essas operações do IBAMA, do ICMBio, você já imaginou o quanto custa uma máquina dessa que o IBAMA destrói, e no outro dia o cara vai lá e coloca outra? Então, não é aquele cara que está ali no meio do mato, fazendo a diária dele, que está ganhando com isso. Tem alguém muito rico
por trás dele, e a gente sabe disso porque já teve a Operação Castanheira, que mostrou que tem médicos fazendeiros do sul e do sudeste do Brasil, que vendem, inclusive, terras online da Amazônia, e nunca pisaram aqui. Então, eles, na verdade, fazem o investimento acreditando já de que ele vai ser anistiado em breve. Então, esse é um ponto que a gente também deve pensar, que quem, de fato, está desmatando, grilando e investindo aqui são pessoas que nem aqui estão. Quem mais gostaria de abrir? Tem o Almir. Eu estou anotando aqui, porque eu faço tanta reunião que eu saio anotando, gente. O Almir está liberado, pode fazer a pergunta. Olá, professora. Boa noite a todos, tudo bem? Professora, eu vi que a senhora falou aí bastante sobre a questão do desmatamento, da exploração, né? Não só do desmatamento, mas também sobre a questão do garimpo. Assim, a senhora, quanto estudiosa, quanto à sua visão, qual o caminho que a senhora vê para a Amazônia? Um caminho de... O que a senhora acha que deve ser feito daqui em diante para que aqui nós da região norte consigamos nos desenvolver com os recursos que a gente tem, mas buscando a sustentabilidade, ou seja, crescimento, desenvolvimento para as pessoas, para a sociedade, que dê lucro para as empresas, mas que não destrua o meio ambiente totalmente, que consiga essa sustentabilidade, a busca por esse equilíbrio. Qual é o caminho que a senhora vê? O que a senhora acha que a gente precisa fazer daqui em diante para tentar não buscar essa sustentabilidade? Olha, a gente, enquanto indivíduo, a gente pode começar cobrando, sendo aquela pessoa chata mesmo, como eu falei, sabe que o frigorífico não está atendendo, ou deixa de comprar dele, eu começo a dizer, olha, eu vou deixar de comprar e a minha família também. Isso é enquanto indivíduo, né? Aí, enquanto governo, enquanto indivíduo para o governo, a gente tem que cobrar mais investimentos na Amazônia, aumento do pessoal aqui na região, ICMBio, IBAMA, pagamento das multas, porque tem muita multa sem ser paga, de ordem de bilhões de reais, e esse dinheiro poderia ser investido tanto na recuperação de áreas degradadas, quanto no aumento da produtividade daqueles produtores que, de alguma forma, mostrem que eles estão agindo de boa fé. Então, começa por conscientização, informação, passa por cobrança, tá? E é cobrança constante. Eu acho que esse é o nosso papel hoje, enquanto cidadão, de cobrar, de ser chato mesmo. E cobrar não somente das empresas, mas também cobrar dos parlamentares que a gente vota, porque o poder que a gente tem é de votar, e o poder deles é de tomar decisão, e a gente tem que estar ali na rua, brigando. Eu falo isso assim com toda a propriedade, porque eu fui da geração cara pintada, eu fui para a rua, eu levei cacetada com 16 anos, mas eu estava ali lutando por um futuro melhor para mim, para eu ter acesso à universidade pública. Eu fiz graduação, mestrado em universidade pública aqui no Brasil, e eu acho que a gente tem que continuar lutando, porque sem luta a gente não... Sem luta e sem conhecimento a gente não vai a lugar nenhum. Primeiramente, boa noite a todos, feliz dia do administrador. Eu estava aqui com um pensamento, né, de até algumas aulas do professor Suzuki, que ele falava sobre quando uma marca ela é forte, né, ela tende a ter uma visão de qualidade, uma visão, né, na qual as pessoas vejam aquela marca e ela consegue distinguir que aquele produto é bom. Então, na visão da sustentabilidade, eu percebi que a marca que você falou, se não me engano, foi CIF, se eu não estou enganado, que é sobre a carne, não é muito conhecida. Então, existe algum projeto de lei ou algo que as empresas poderiam estar também fortalecendo essas marcas, principalmente até em questão mesmo a comercialização da madeira, para também aumentar a sustentabilidade? Olha, no caso da madeira, ela, para exploração legal, ela tem que ter todo um registro, desde o local que ela é coletada, né, que ela é tirada, até o pátio, tudo por onde ela passa.
o grande problema do Brasil é a extinção, a falta de fiscalização. No caso do CIF, é a mesma coisa que funciona para madeira. Quando você pega uma tora de madeira, você vai ver lá uns números que vai te dizer o número do pátio, o número os números vão indicar o número do pátio, o nome da empresa, está tudo ali registrado e tem uma plaquinha. No caso do CIF, que é o Sistema de Inspeção Federal, é onde todo frigorífico deve estar cadastrado no governo federal, através do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, isso quer dizer que o CIF do JBS de Santana do Araguaia é 1110. Eu chego aqui no Nazaré da Duque e eu acho 1110, beleza, eu vou anotar e vou procurar ver se ele assinou o TAC. Existem as plataformas hoje, como eu citei, o Monitac, algumas plataformas que a gente consegue ver isso. A mesma coisa para moda, trabalho escravo, tem uma plataforma chamada Moda Livre. Tá? Eu não compro roupa sem olhar na Moda Livre, porque... E a questão também do consumo em excesso. Né? Então, a marca, como você chama o CIF, ela existe. O que falta é conhecimento da população. Então, a gente tem que trabalhar, esse é o próximo passo que eu falei que daqui a 5 anos eu quero ter essa plataforma pública, quero deixar isso no Amazon quando eu sair, para que as pessoas entendam que é um CIF, que é um CIA, que tem um sistema de inspeção federal, um sistema de inspeção estadual, quais as diferenças e quais os impactos dessas diferenças no nosso consumo. Aí agora eu lembrei de outro ponto que eu falei no final de saúde, a questão da fumaça, né, que eu me sinto cansada aqui no Pará, e aí eu lembrei que um exemplo que eu dou muito grande, assim, até para convencer as pessoas a buscarem saber de onde vem a sua carne, é que várias doenças de bovinos são zoonoses. Uma delas é a brucelose, por qual o animal é obrigado a ser vacinado, o animal fêmea, a partir dos 6 meses, a vaca, né? Se por um acaso ela não for vacinada, e o animal for abatido com brucelose e a carne for mal cozida, a mulher que consome isso, e sempre nós mulheres terminamos ficando no grupo mais vulneráveis, nós podemos ter até infertilidade. Então, quando você não consegue entender de onde vem a sua carne, se ela passou por uma inspeção rígida, você está se deixando vulnerável, você está deixando a sua saúde vulnerável. Então, quando a gente está falando de meio ambiente, tudo termina se conectando de forma complexa. Tá? Então, é importante a gente entender as origens de carne, de roupa, pensando no social, no econômico e no ambiental, tudo conectado. Bem, como a gente não tem mais nenhuma pergunta, queria agradecer a professora Rita pela sua brilhante apresentação, pelo conhecimento que a senhora nos trouxe hoje, para uma data tão importante para nós. Queria parabenizar também todos os professores, administradores, todos os acadêmicos que hoje estão comemorando o nosso Dia do Administrador, que a gente possa seguir em frente, recebendo essas orientações que a senhora nos deu aí sobre conscientização, né, orientação aí de fiscalização. Acho que realmente falta muito da parte do governo, mas também falta conscientização por parte de nós, né, cidadãos, para que a coisa funcione também de forma correta. Então, eu queria lhe agradecer hoje por esse dia, por a sua presença, dedicar esse precioso tempo que com certeza a senhora tem, já final da noite aí cansada de todas as suas atividades, mas dedicou aí o seu tempinho aí para nos brindar aí com essas informações. Então, muito obrigado, professora. Surgiu até uma sugestão aqui de semana do administrador. Será bem-vinda essa sugestão, sim. Espero que a gente volte logo às nossas atividades de forma 100% presencial. Essa sugestão será bem-vinda, com toda certeza.
e a casa está sempre aberta, o Centro Universitário Fibra está sempre aberto para receber a senhora. Lhe faço um convite em nome da Fibra, em nome do curso de administração e também da empresa Júnior, que a gente faça uma parceria com a nossa empresa Júnior, para que nossos alunos possam conhecer a Amazon, o seu trabalho, né, esses dados científicos que, com certeza, dão subsídios para que a gente possa tomar decisões aí no futuro. E isso, com certeza, vai ser de grande valia para nossos projetos e para a pesquisa que a gente desenvolve aqui na nossa instituição, no nosso centro universitário. Muito obrigado para a senhora e espero que que todos aproveite muito bem o conhecimento que a senhora nos trouxe. Obrigada mais uma vez pelo convite. Fico muito honrada. E estou muito feliz, porque eu gosto de sala de aula, né? Eu fui para o Amazon e eu fico assim, eu falei para o professor Suzuki da nossa última conversa, eu adoro, amo conversar e me sentir numa sala de aula. Obrigada pela oportunidade, parabéns a vocês mais uma vez pela iniciativa e pelo Dia do Administrador. Saúde e paz a todos. Obrigado. Obrigado, Antônio. Então, muito obrigado a todos. Estamos encerrando o nosso evento hoje, agradecendo a presença da professora Rita e a presença de todos os alunos e professores aqui do Centro Universitário. Boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite. Tchau.